Que gostoso contar com você. Nós estamos mais uma vez juntos no Inspire Sua Vida. Hoje nós vamos falar de um tema um pouquinho difícil. Eu creio que você conhece alguém que já passou por câncer, quem sabe você mesmo está passando por essa experiência agora. Você sabia que aqui em São José dos Campos temos uma casa que ajuda, que dá apoio às pessoas que estão passando por essa experiência? O nome dessa casa é Gesto e hoje eu tenho como convidadas duas pessoas que inclusive passaram pelo câncer e hoje trabalham nessa casa para te contar um pouquinho como isso funciona. Vamos falar um pouquinho disso e eu quero que você seja inspirado a quem sabe, inclusive, ajudar a Casa Gesto. Mas eu não sei se você já fez uma coisa muito legal. Como você sabe, nós estamos numa promoção muito interessante, nós estamos inspirando você a ser generoso. A nossa parceira, a loja Morena Flor, está dando R$500 em compras para quem tirar a selfie mais criativa de um gesto de generosidade. Então pense em alguma coisa gostosa que você pode fazer com alguém, não precisa ser nada caro não. Uma generosidade que inspire. Pode ser inclusive o seu tempo, pode ser um gesto de carinho, pode ser um cuidado. Tire uma selfie, mande a sua história pra gente através das nossas redes sociais e então você vai participar dessa promoção muito legal. Generosidade que inspira. Vamos lá? Vamos participar? Gente, o Inspire Sua Vida está começando agora, é uma alegria contar com você. Vamos lá! Quero dar as boas-vindas para você a um lugar muito precioso para todos nós que cremos em Jesus Cristo de Nazaré. É o Jardim do Getsêmani. Aqui estão as oliveiras que não são da época de Jesus, mas que representam como ele mais ou menos era. Era um jardim onde havia um lugar de prensar as oliveiras para fazer o azeite. Nesse lugar, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré decidiu que Ele iria cumprir os planos de Deus em nosso favor. Neste lugar, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré sofreu toda a agonia daquilo que Ele estava para viver nas próximas horas, mas decidiu que Ele iria enfrentar toda a dor, que Ele iria enfrentar toda a humilhação, o sofrimento e dificuldade para que nós pudéssemos estar definitivamente ligados a Deus. E é significativo que este lugar seja um lugar onde as olivas, as azeitonas eram prensadas para se tirar o óleo, para se tirar o melhor delas. Pois aqui mesmo Jesus foi como que prensado e dele saiu o melhor que ele podia nos dar, a decisão de entregar a sua própria vida para nos salvar. A Bíblia diz aqui em Marcos capítulo 14, a partir do verso 32, que ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Que ele estava extremamente triste. É bem possível que Jesus estivesse antecipando tudo que ele iria viver, porque ele sabia de todas as coisas. É bem possível que ele estivesse sentindo a humilhação, a dor. E nesse jardim ele pediu a ajuda dos seus discípulos. Orem comigo, fiquem comigo vigiando durante esses momentos de preparação. Mas os discípulos não foram capazes de fazer isso, eles adormeceram, eles provavelmente estavam muito cansados. E eu fico pensando, às vezes na nossa vida, nós também somos convidados por Deus para superar os nossos limites. Nós somos convidados por Deus a fazer coisas que nós imaginamos não conseguir fazer. A gente olha para aquilo e fala, Deus, eu não vou conseguir. Mas o Senhor nos convida, vigia comigo. E se nós fincamos o pé e tomamos a decisão de enfrentar aquele momento, o Senhor vai conosco e nós descobrimos que há sim condições de no Senhor superar aquela dificuldade. Jesus Cristo de Nazaré, ele orava, Pai, se te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Talvez, em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos estar prontos a render a Deus a nossa vontade a esse ponto. Deus, vai além do que eu consigo, vai além do que para mim humanamente é possível. Mas não seja aquilo que eu quero,
Não seja aquilo que eu percebo, não seja aquilo que eu acho, mas seja aquilo que Tu queres, Senhor. Talvez hoje você esteja num ponto da sua vida onde você esteja sendo convidado por Deus a superar os seus limites, a superar aquilo que você acredita ser um ponto final na sua vida. Mas não é. Eu creio que pela presença do Senhor na sua vida, no seu coração, acompanhando você, olhando para você, você é capaz de superar até aquilo que você acha seja o seu limite. E se você continua, se você coloca o pé no mar, se você fica firme no Senhor, você vai descobrir forças que aparentemente você nem tinha. Mas não tinha mesmo, porque elas vêm do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nesse lugar, estava sendo sustentado pelo próprio Deus. Embora sentindo uma agonia profunda, uma dor intensa, embora vendo seus amigos não conseguindo vigiar com ele nem um pouco, na presença do Senhor, ele foi capaz de sofrer aquela dor, mas de ficar firme e tomar a sua decisão por nós. Tomar a decisão de ir até o fim naquilo que o Senhor tinha colocado no seu coração. Talvez você esteja hoje se sentindo limitado no seu físico. Talvez você esteja tão cansado que você ache que você não pode continuar. No Senhor, você pode continuar. Fique firme, não desista. Talvez hoje você esteja sentindo limitações emocionais. Você diga, eu não posso mais, eu não consigo perdoar, eu não consigo continuar amando essa pessoa, eu não consigo dar este passo de desligamento dessa situação, eu não consigo virar a página. Em nome de Jesus, com a presença de Deus na sua vida, você pode sim. Assim como Jesus Cristo de Nazaré ficou firme na presença de Deus, mesmo diante de uma situação intensamente difícil, emocionalmente complicadíssima, o Senhor Deus o sustentou, o guardou e o levou adiante na sua decisão. E eu creio que isso pode acontecer na sua vida também. Que Deus te abençoe, fica firme, não desista. Que o Jardim das Oliveiras, o Getsêmani te inspire a nunca desistir, como Jesus não desistiu. Um abraço, até breve. Imagine Beauty Studio, um lugar para realçar ainda mais a sua beleza, no Vale Sul Shopping. Vem aí, em outubro, pela primeira vez na nossa região, a Expo Vale Cristã, com diversas atrações para o público evangélico, palestras, teatro, música, exposição, imperdível. Todas as novidades do meio gospel bem perto de você. Expo Vale Cristã, uma feira para toda a família, de 2 a 4 de outubro, no espaço de eventos do Vale Sul Shopping. Expo Vale Cristã. Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos tem uma lousa interativa. Tivesse inglês, todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora, você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas.
delícia voltar com vocês. Inspire sua vida mais uma vez na sua casa, querendo trazer algo gostoso pro seu coração. Que bom, né, Keilinha? Ai, uma delícia, pastora. Cada semana é melhor, né? Contar contigo é muito bom. E contigo também, Sandro. Obrigada, viu? Obrigada, senhora pastora. Feliz demais de estar aqui nessa mais uma Não, é uma vez delícia? E eu quero apresentar nossas convidadas tão especiais. Obrigado. Preciosa Cora Maria de Freitas Castro de Oliveira. Nome de princesa? Juntou a família inteira. Que lindo! Professora, não é? Sou. Mas está na Gesto já há muito tempo, princesa? Faz 19 anos que eu estou no Gesto, desde a fundação. Que coisa linda! E a professora Fábia Rimoli também é voluntária lá no Gesto, né? Eu sou voluntária há menos tempo, há 1 ano e meio, quando fui convidada pelo Dr. Jorge. Mas tu passou pela experiência, não foi? De ter um câncer? Passei. Eu, em 2012, fui diagnosticada com câncer de mama. Fiz uma primeira cirurgia, depois fiz outra, para uma exploração maior, quimioterapia, radioterapia e o convite para ser voluntária no Gesto. Por que tudo isso? Nós estamos aqui para falar sobre a luta contra o câncer de mama. E o Gesto é uma casa linda, né? Que trabalha com apoio para pessoas que sofrem de câncer, especialmente adultos, não é isso? Como que é isso um pouquinho, Cora? Como que é essa casa? O Gesto foi fundado pela necessidade dos adultos com câncer que tinha de ter mais conhecimento sobre a doença. Então, o Dr. Jorge Shigeo, que foi o meu médico, em 1994. Você também passou pela doença? Sim, eu tinha 35 anos em 1994, há 20 anos atrás. Isso. E a gente tinha muita necessidade de saber mais sobre a doença câncer. E ele que foi o protagonista que nos ajudou com isso, sabe? A gente começou a reunir com um grupo muito pequeno de pessoas e foi crescendo. Ontem eu tive o privilégio de passar lá no Gesto por causa do aniversário, 19 anos, né? Fábia, como é que foi isso? Como é que foi celebrar tudo isso lá? É o segundo aniversário que eu celebro junto com o Gesto. E com muita vontade que nós todos pudéssemos realmente celebrar, né? As conquistas, a reconstituição da vida, a casa nova, nós mudamos há pouco tempo. Gostei tanto. E num momento de expansão do Gesto, então que mais pessoas possam chegar à casa para serem assistidas, tanto emocionalmente quanto física e socialmente. Então nós convidamos... Foi uma delícia, estava cheio, lotada, abarrotada. Espontaneamente foram lá, tocaram para nós. A pastora esteve presente, foi um presente para casa, foi muito bom. Foi gostoso, né? Mas lutar contra o câncer é complicado, né, meninas? Pastor, eu passei por isso, né? Minha mãe teve também câncer em 1996. E como foi doído para nós. É um clima, parece que fica uma nuvem sobre a casa, sobre a família. Eu estava conversando com elas antes aqui. É difícil, né, essa fase, né? Porque rola até aquela codependência, você nunca sabe se você pode brincar, porque fica todo mundo, parece que está todo mundo com a doença. É muito difícil enfrentar. Então, ver essa atitude aí deles aí, ver o gesto, né, fazendo diferença na vida de pessoas é muito... E celebrando também, exatamente, né? Porque num momento tão difícil, conseguir celebrar tantas conquistas, né, de cada uma dessas pessoas que tem passado lá, né, e vencido o câncer, né, e a atitude de vocês de uma forma voluntária de estar ajudando essas pessoas é muito lindo, né? São muitos os voluntários, não são? Ontem você enumerou vários, né? Qual que é a rotina da casa? Nós recebemos 120 usuários por mês, passam buscando vários profissionais. Então, nós temos os psicólogos, estamos agora com 8 psicólogos voluntários, além da psicóloga que é profissional da casa, tem assistente social profissional e tem as que também prestam voluntariado. Então, temos fisioterapia, drenagem linfática, nutricionistas, advogados, massagistas. Bastante gente unida, né, em torno de uma causa, ajudar. Né? A Cora falou que parece que todo dia chega pessoas lá para poder ser ajudado? Praticamente todo dia chega paciente novo em busca de atendimento psicossocial. E pessoas novas que teve não só câncer de mama. O Gesto inicialmente, o objetivo maior
era confeccionar as próteses de mama para a mulher colocar dentro do sutiã, para substituir a mama que foi tirada, né, na cirurgia. E com o passar do tempo surgiu outros tipos de câncer que a gente também faz o atendimento. Inclusive os homens agora também estão presentes homens, no gesto, né? Estão buscando a casa também, né? Dá muito medo ter câncer, Fábia? Olha, até que você recebe o diagnóstico, ele é com outro. Não é com você. Ele nunca é com você. Quando você recebe o diagnóstico, sempre surge o porquê eu, o porquê comigo. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deveria ter feito e o que vai dar tempo de fazer ainda. É um desespero muito grande, como o Sandro estava comentando, com relação à mãe. E aí, um realinhar de vida, de conceitos, de valores, de busca de continuidade, como é que eu continuo, para minimizar essa relação vida e morte, que é muito ameaçadora, e ganhar vida, e dar continuidade. Isso que nós estávamos celebrando ontem, inclusive, Não na é? casa. E esse ambiente é super forte lá no gesto, né? A gente chega, o pessoal buscando vida, tratando de vida, falando de vida, e essas coisas todas vão levando a gente adiante. E o mais gostoso é a união, né? Vamos nos unir em torno da vida, então? Né? Que é o que o gesto proporciona. O pessoal se une em torno da vida para proporcionar vida, mesmo em circunstâncias difíceis. É muito bacana, porque existem pessoas em várias faixas, assim, né, da doença. Assim, várias fases da doença. E quando você olha a pessoa que já está bem, que está se recuperando, eu imagino que aquela pessoa que está num processo inicial, ela olha e fala, poxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Né? E isso que também é bacana. Inspira a esperança, né? Inspira mesmo. Por isso que estamos aqui também. Promovendo essa inspiração, né? Essa continuidade, né? O que eu posso fazer, o que eu posso promover. Que essa foi a atitude que me levou a ser voluntária. O que eu posso promover? Né? Que enfrentamento que eu vivi e que enfrentamentos eu posso promover no outro para que ele também possa dar continuidade. E aí voluntariado é um compromisso com você e com o outro. Isso mesmo. A gente vai conversar um pouquinho mais já. É muito precioso falar dessas coisas importantes. Eu tenho certeza que você já está inspirado. E agora eu quero convidar você para assistir uma moda da casa. Delícia, não? Vamos ver o que tem hoje? Que surpresa é a nossa para hoje? Vamos lá. Simples de fazer.
Quando eu crescer, eu quero ser artista musical. Ser professora de literatura. Veterinária. Piloto de Fórmula 1. Goleiro. A escola dos meus sonhos tem uma lousa interativa. Tivesse inglês, todo dia. Campo de futebol bem legal. E bons professores. Agora, você tem tudo isso. Em São José dos Campos, um novo colégio para uma nova realidade. Matricule-se já. Colégio Inspire. Educação prática que inspira vidas. Por mais de 17 anos, a ABAP investe em programas e ações que visam o cuidado do ser humano, principalmente crianças, jovens e adolescentes. Alcançar e transformar vidas. É isso que a ABAP faz. E você pode fazer parte disso. Como? Ajude a ABAP através do programa Nota Fiscal Paulista. É muito simples. Basta fazer suas compras normalmente e não inserir seu CPF ou CNPJ no momento da emissão da nota ou cupom fiscal. Depois, é só entregá-la para a ABAP através de um de nossos postos de arrecadação, sempre dentro do mês em que você fez a compra. E você nem precisa fornecer o CNPJ da instituição. O registro dos cupons será feito na Secretaria da Fazenda pela ABAP. Participe você também dessa transformação de vidas. Mais informações pelo telefone ou site. ABAP, mudando realidades, transformando vidas. Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista em São José dos Campos. Um lugar de fé, esperança e amor. Um lugar de comunhão. Celebrações aos domingos, às 8, 10, 17 e 19 horas. Um lugar para recomeçar. Um lugar para você. Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 145, sentido Rio de Janeiro. Voltando com vocês, o Inspire Sua Vida, inspirando você a cuidar de você e a procurar contribuir através do voluntariado, inclusive na Casa Gesto. As pessoas podem ajudar mais lá? Como é que seria, Cora? Nós precisamos sempre de ajuda. Tem o que fazer? Muito o que fazer. Financeiramente, o Gesto tem uma contribuição da Prefeitura. A Prefeitura dá uma verba que é dividida para pagar o aluguel, as despesas da casa, mas nunca cobre. Eu sei como é que é. Então, nós temos conta no Banco do Brasil, no Banco Itaú. As pessoas podem ser associadas, não é? Sem dúvida. Podem participar mensalmente, não podem? Toda ajuda é bem-vinda. Isso. E fora isso, podem, por exemplo, se houver um profissional na área, vamos dizer, de fisioterapia que queira se envolver, o que ele deve fazer? É procurar o nosso endereço, a Casa Gesto, que é a Avenida São José, número 400. Isso. É próximo à Rodoviária Velha. Muito bom. Vamos se envolver, gente? Vamos fazer uma coisa, né? Mas, Cora, há 20 anos atrás ter câncer era diferente, não era? Muito diferente, muito diferente. Como é que foi a sua experiência? Foi dolorosa. Eu tinha criança pequena, minha filha era pequena, e quando o Dr. José Espartaco Vial, que é o mesmo médico da mãe do... Foi o mesmo. Me disse que eu estava com câncer de mama e que precisava de fazer uma cirurgia. Faltou o chão para mim no momento, né? E demorou para cair a ficha, mas foi uma mastectomia radical, teve que tirar a minha mama e foi muito doloroso, muito difícil. E hoje, eu nem lembro que eu tive câncer, mas na época, só eu e Deus sabe o que eu passei. Que legal essa sua frase, hoje eu nem lembro. Nem lembro. Por que será que hoje você nem se lembra? Porque, graças a Deus e aos médicos, né, que foram ótimos médicos, eu fiquei curada, passei por um tratamento doloroso, quimioterapia, radioterapia, mas hoje eu tô curada. Será né? que tem relação com isso que você está fazendo hoje?
De ajudar um pouquinho. Eu acho que Deus viu que eu tinha um propósito de eu ficar aqui na Terra para ajudar, né? E às vezes quando a gente se envolve um pouquinho mais no que está acontecendo ao nosso redor, a gente acaba tirando o olho da gente mesmo. Isso ajuda um pouquinho. Será que não? O que você acha, Fábia? E são atitudes que eu posso ter diante da vida, diante do outro, diante de mim. Então eu ganho um propósito. E eu me envolvendo numa causa, eu ganho um propósito maior. Não é? E isso acaba ajudando a gente um pouquinho. Acho que a famosa frase, né, pastora, que a gente usa muito, que diz que a minha maior dor se transforma em meu ministério, né? Então aquilo que eu vivi, né, que foi tão difícil hoje é usado para cuidar de outras pessoas, né, para ajudar outras pessoas. Acho que isso é muito especial, né? Eu acho que a gente sempre fala muito nisso, né, de que só sabe quem passou, né? E tem uma música muito antiga até, que a gente cantava, que só consegue consolar quem já chorou, né? Vocês acham que é mais ou menos por aí? Que vocês têm um pouquinho mais de condição de ajudar, por ter sentido na pele? Para mim, sim. Eu sou psicóloga e já atendia pacientes oncológicos. Depois da minha experiência, minha visão é outra. A minha atitude diante dele é outra. O meu propósito com ele e favorecê-lo é completamente diferente. Como mudam as coisas? É uma identificação com a dor, com a ameaça, com que a fragilidade que o próprio tratamento nos causa emocionalmente. É um receio, o que vai acontecer comigo? Assim, se chover, posso pegar uma gripe e aí diminui a imunidade, eu não posso continuar. São ameaças simples que naquele momento se tornam grandiosas. E que se você não passa pela experiência, alguém te conta, fica uma atitude racional, que você até respeita, mas você não tem a sensação daquela vivência. Aquela mão, né, que você pode dar para o outro. Então há uma identificação muito maior, uma possibilidade de auxílio muito maior. Muito maior, muito maior. Eu acho que a Casa Gesto é muito rica também nesse sentido. Exatamente como tu falou, né, Sandro? As pessoas estão sentindo das outras a dor umas das outras e podem se ajudar muito mais efetivamente, né? Você estava conversando com uma pessoa e estava falando sobre isso, né? Se eu for falar de câncer para alguém, o único que a senhora falou também, eu vou falar de um jeito, mas uma pessoa que já passou por aquilo, eu percebo a diferença que é quando eu vejo a minha mãe comentando sobre aquilo que ela já viveu. Ela fala com uma outra propriedade, né? E a senhora, como uma psicóloga, tratava as pessoas de um jeito, mas depois que passou, de uma outra forma ainda. Então, eu acho que esse ambiente que tem na Gesto, de ter pessoas que já passaram assim, e tem o trabalho de psicólogos, assim, eu acho que ajuda muito. Eu acho que é muito bacana, muito lindo isso que acontece nessa organização aí, essa ONG. É uma ONG lá, né? É uma ONG. Legal. É sem fins lucrativos, assiste a todas as pessoas, uma pessoa de todas as faixas. Que passou por isso, ela pode, por exemplo, assim, ela não é de nenhuma área específica, ela pode ir lá passar uma tarde, ficar conversando com pessoas, tem esse ambiente lá para poder só conversar, ouvir um pouquinho as pessoas que estão lá? Pode. O entrar na casa a gente chama do acolhimento. Acolhimento. Então você é acolhido, eu fui acolhida quando eu cheguei na casa, né, isso me inspirou, e também posso acolher o outro. Então essa troca, posso chegar para bater papo, posso chegar para oferecer poesia, posso costurar junto. De repente tem tanta gente que já passou por isso, está em casa e tem aí esse ambiente que ela pode ajudar outras pessoas, né? Sim, posso ocupar o espaço levando alguma coisa ou trocando. Legal. Hoje, que tipo de programas ou de atividades vocês têm lá dentro da Gesto? Socialmente, nós temos as festas, né, com as datas aí do ano, Páscoa, Dia das Mães, bingo. Nós temos também saída para o cinema, levamos as usuárias, a parques. Nós temos também agora um espaço gastronômico com uma nutricionista, promovendo uma alimentação saudável, fazendo a comida junto. Que delícia! Temos uma oficina terapêutica de patchwork, que é bem cortar o retalho, costurar novamente, bem essa construção, a reconstrução. Uma oficina terapêutica de autoestima, que é poder usar a estética e a beleza para se compor novamente, né? Que a perda do cabelo dá essa sensação de desestrutura que torna visível o câncer, então você poder se compor de alguma maneira. E aí tem os atendimentos individuais dos vários profissionais, né? Psicologia, físio. Muita coisa boa, né? Acrescentando o que a Fábia disse, a mulherada do Gesto gosta muito de festa, de viajar. Nos falta recurso financeiro, muitas vezes. Nós já fomos passear na Nestlé, sabe? Então... sempre reflexos de vida, né? Sim, Vamos fazer viver, em né? fazenda. Coisa boa, gente.
Termas do Vale, a gente já teve nós já fizemos bastante passeio recreativo com a família Gesso. Quem sabe você está assistindo aí, você está vendo uma oportunidade de participar e de proporcionar algo legal para casa, né? E a gente está torcendo muito para que isso aconteça, para que você se envolva mesmo. E daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho mais. Eu quero te chamar agora pro Elas. Vamos ficar belas. Olá meninas, hoje nós vamos falar sobre um grande problema para as mulheres, mas que na verdade tem uma solução sim e que funciona muito bem. Casamento num sítio de manhã. Então eu sou a Camila, consultora de moda, e eu vou falar para vocês assim, dicas de como você pode resolver esse problema. Quando você recebe o convite, às vezes você fica meio confusa, né? Que roupa que eu vou usar? Você sabe qual roupa é ideal para você ir num sítio, num casamento de manhã? Bom, levando em consideração que é um sítio, é de manhã, é durante o dia, então vai dar aquele sol, muitas vezes calor, o sítio tem grama. Levando todas essas questões e que casamento precisa ser roupa social, o ideal sempre é a gente pensar em peças mais leves, mais fluidas, então estampas mais também coloridas, que tragam a alegria de um sítio. Se você pensar nas flores, no sol, tudo isso reflete um pouco também na sua vestimenta. Então, por exemplo, esse vestido que eu estou usando, ele é ideal para você ir num sítio. Por quê? Porque ele é suave, ele é leve, ele é alegre, e é mais ou menos nessa linha que a gente vai seguir. Então eu trouxe, por exemplo, aqui para vocês esse conjunto, né, que é de uma peça assim, numa cor clara, mas não chega a ser o branco. Então evitar o branco sempre em casamento é bom. Como tem alguns detalhes, alguns bordados e tem essa sainha por baixo que ela puxa mais para o tom de bege, você foge um pouco daquele perigo do branco e é uma cor bacana para você ir no casamento. Tem alguns acessórios para também dar esse ar assim que você é uma convidada e não a noiva, né? Alguns acessórios coloridos também fica legal com cores mais neutras. E os sapatos, o que é legal é sempre pensar que como é um sítio, tem grama, você não pode ir com um salto muito fino. Por exemplo, ele tem um salto fino demais, aí não é legal. Então o legal seria um sapato mais assim, então uma sandália também não muito alta, porque se é um sítio pode ser que tenha algumas pedras e você pode se machucar com um salto muito alto. E para combinar com tudo isso, vestidos assim como eu falei para vocês, mais leves, né? Então, por exemplo, nesse estilo assim, mais delicado, né? Mais romântico até. Esses, né? Esse, por exemplo, né? Que ele é rodado, ele é suave, também é uma cor neutra, que aí você pode pôr uns acessórios mais coloridos, que fica legal. E esse exemplo aqui que eu deixei pra vocês, né? Então, acho que esse seria o exemplo mais legal, assim, que ele junta tudo isso, a fluidez, as cores alegres, um acessório também alegre, combinado com um sapato como esse, por exemplo, fica ideal para você ir num casamento num sítio de manhã. E a carteira, lembrando mais ou menos esse estilo da sandália, não muito grande, não muito desconfortável. Então é isso, meninas, aproveitem a festa, aproveitem, não vá com uma roupa desconfortável, porque a festa é o mais importante, celebrar junto com os noivos. Obrigada! O que você faz no sábado à noite? Tem um lugar para você. Eleve seu sábado, eleve sua vida.
mas eu não tenho pressa, eu não tenho pressa, meu tempo é perfeito. Eu vou te esperar ainda que o tempo não meça. Meu nome é Bruna Pacheco, eu tenho 21 anos. Eu cresci num lar com uma família aparentemente feliz e normal, mas na intimidade a gente conseguia ver que havia uma disfunção, né? Era meio desestruturada. Meus pais, eles me tiveram muito novos. Meu pai estava com 19 e minha mãe com 18. Minha mãe engravidou, eles ainda eram noivos. Então foi um tempo difícil, a gente chegou a passar algumas necessidades com relação ao financeiro. Minha mãe às vezes não sabia lidar comigo quando criança, então eu apanhei muito. Eles ainda não estavam em um caminho, então eles brigavam muito. Quando eu fiz 12 anos, eu saí pela primeira vez e aí eu não parei mais. Os meus pais, eles sempre foram muito liberais comigo. Eles eram firmes na autoridade, mas eles nunca viram problema em eu sair para balada, para festa, para beber. Eu bebia em casa junto com eles na minha adolescência. E aí, quando eu fiz 14 anos, eu conheci uma pessoa que me deixou muitas marcas. Eu comecei a namorar com esse menino, eu tinha 15 anos, e foi um namoro totalmente destrutivo. Ele era usuário de droga e ele bebia muito também. E ele saía muito, então assim, a minha adolescência começou a ficar mais forte essas coisas de álcool, droga, balada e tal. E aí quando eu comecei a namorar com ele quis me privar de tudo com autoridade. Foi quando ele começou a ficar mais agressivo. Ele me bateu, a gente estava num churrasco, ele ficou com ciúmes porque eu conversei com um amigo dele, e aí foi quando começou a pior fase da minha vida. Qualquer briga, qualquer grito, qualquer coisa era motivo para vir as agressões físicas e verbais. Eu tinha noites que assim, eu não dormia, eu não comia, porque eu ficava chorando, porque fora as agressões físicas, eu descobri então que ele me traía também. E assim, não era com uma, com duas, era com várias. Então, assim, pra mim eu era um lixo ao lado dele. Foi quando eu entrei num culto de jovens pela primeira vez e aquele lugar, assim, me impactou. Porque desde pequena eu sempre gostei muito de música, de teatro, das artes, e lá tinha tudo isso. Eu via os jovens no palco cantando, essas coisas, me impactou de uma certa forma. E eles estavam numa série chamada Minha Vida Não é Cinema, que era uma série de relacionamentos. Era o pastor Marcos que estava pregando. Quando ele falou algo, era sobre valor, você é princesa, você é aquilo, veio à tona toda aquela memória desse relacionamento que estava insustentável na minha vida. Estava me deixando uma marca muito grande. Então foi quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei, eu nem sabia o que eu estava fazendo. E aí eu falei, Deus, se o Senhor é poderoso e pode fazer tanta coisa, eu quero que isso saia de mim, eu quero conseguir terminar com essa pessoa. Foi quando ele teve mais uma agressão, mais uma briga, foi assim, um caos, e aí eu terminei. Eu tinha o coração vazio, né, machucado, e aí como eu tirei esse relacionamento da minha vida, eu precisava me ocupar com alguma coisa, senão eu ia acabar voltando para esse relacionamento. Foi quando eu percebi que eu estava indo pelo automático, e aí a primeira decepção que eu tive na igreja, eu, quer saber? Isso não é pra mim. E vazei de novo. E aí foram os piores 6 meses da minha vida, porque eu fiz coisas piores do que eu fazia antes de ter colocado o pé na igreja de novo. Teve uma vez que eu cheguei da faculdade em casa e eu tava bem fora de mim, né, eu tinha bebido bastante. E eu cheguei em casa e eu vi os meus pais orando por mim. Ver os meus pais, que não tinham crença nenhuma em Deus, ajoelhados e orando por mim, foi um negócio que mexeu muito comigo. Eu olhei aquilo e eu falei assim, meus pais, que não tinham crença nenhuma, hoje eles conseguem ajoelhar e orar pela minha vida, o que eu tô fazendo da minha vida?
eu preciso de algo diferente. Aí foi quando eu pedi mais um sinal para Deus, e dessa vez eu pedi muito forte. Eu falei, Deus, eu preciso mudar minha vida, que eu cheguei no fundo do poço. Foi quando eu quase bati o carro na Dutra, e foi impressionante, porque o carro que estava na minha frente praticamente sumiu. O meu irmão que estava do meu lado deu um grito desesperado, e naquele momento eu percebi que desde que eu nasci, eu sou um milagre, que Deus tem me dado muito livramento. Foi quando eu voltei para a igreja e o meu coração estava diferente. Naquele dia eu decidi que eu ia entregar minha vida para Cristo, não para estrutura, não para homens. Depois de um ano já voltando na igreja, eu conheci uma pessoa e a gente começou a conversar, a gente começou a se aproximar, e hoje eu sou casada e eu sei que Deus colocou esse príncipe na minha vida, porque ele me trata melhor do que tudo, até do que eu mereço. É a graça de Deus sobre a minha vida. Não tem um dia que ele não me lembre o quanto eu sou amada por Deus, o quanto eu sou filha de Deus. A minha família está 200% melhor. Nós temos um relacionamento de família mesmo, de união. Os meus pais continuam na igreja, o meu irmão continua na igreja. Eu sei que um dia Deus me tirou da onde eu estava 2 vezes, porque Ele tem algo melhor para mim e eu preciso passar isso para as pessoas. Eu recebi a graça de Deus de uma forma abundante e eu preciso repartir essa graça para as pessoas. Então eu sei que eu não estou por aqui por acaso, não estou no mundo de passagem. Deus me colocou aqui para uma missão. E hoje eu creio mesmo que o meu propósito é muito maior do que o meu passado. Voltamos com você agora, quase no finalzinho, puxa, do nosso Inspire Sua Vida. E eu achei muito legal as meninas me contando agora mesmo que um slogan que traduz, né, o gesto é ombro amigo, é isso? Uhum. Por que isso, Fábia? A pessoa que chega sensibilizada com o que está acontecendo, né, ela encontra o outro que partilha da mesma dor, da mesma dificuldade, ou que já passou, então dá um fio condutor para uma saída, uma porta para uma saída, um ombro para depositar, compartilhar, fazer a troca, né? Temos lá atualmente um senhor que a esposa faleceu com câncer e ele continua frequentando a casa. Então ele faz trocas, ele participa das atividades, ele ajuda na manutenção, isso promove um bem-estar para ele. Muito legal. Né? Por falar em senhor, né, ou no esposo, como é que é o envolvimento da família da pessoa que está passando por câncer na casa? Nós temos um grupo que está sendo retomado, inclusive agora, com os cuidadores. Então esse grupo pretende assistir aos cuidadores. Os cuidadores também se sentem muito ameaçados, também ficam doloridos. Não dá para ele partilhar com o próprio parente, né? É verdade. Que é um paciente que já está ali sob cuidados. Então, incentivando também que ele possa cuidar da própria vida dele, que ele possa fazer coisas por ele também, que enfrentamentos ele vai ter que viver ou se aprontar com relação à vivência daquele câncer, e tem câncer de várias gravidades. Isso é muito precioso, não é? Quando a família, quando as pessoas que estão envolvidas ali, elas conseguem achar esse apoio, né? A probabilidade que elas têm de ajudar de uma maneira mais certa, mais saudável a pessoa que está ali com a doença é muito melhor. Isso acontece também em outros grupos, né? O grupo de dependentes, por exemplo, quando a família se une, o dependente ele sai mais fácil daquilo aí. Imagino que deve ser da mesma forma também com as pessoas que têm essa questão da doença. É bem que você está falando, assim como o paciente oncológico, ele tem um grupo, um suporte, um espaço para ele, o familiar também tem essa necessidade. Tem necessidade. Né? Ele compartilha das mesmas dores, dúvidas, angústias. Então essa troca o fortalece, dá um chão. Eu me lembro que na época lá, por exemplo, tinha dia que eu estava alegre com alguma coisa, mas eu tinha, de repente, um receio de dividir da minha alegria
com minha mãe, porque ela não estava passando por aquele momento. E eu não sabia muito como controlar aquilo, né? Eu sei que de vez em quando eu não falava coisas que eu pensava, porque mas, puxa, eu estou tão bem hoje, mas ela não está tão bem assim, né? E eu muitas vezes colocava limites, não falava por causa disso, né? E eu não, por exemplo, se eu soubesse desse grupo na época, eu iria para poder saber como me comportar, como agir, né? Como lidar com a situação. Como lidar com a situação, né? E Fábio, eu já ouvi falar também que muitas vezes o paciente que está passando pelo câncer, ele também fica com receio de dividir com a família a dor dele, porque não quer afetá-los, né? Ou deixar numa situação difícil, deve ser muito delicado, né? É uma situação delicada, porque se eu tenho câncer, eu não quero compartilhar com a família porque eles vão sofrer. Eu não quero gerar esse sofrimento. Os meus pais, por exemplo, são pessoas de idade. Como contar, em que momento contar? Isso me gerou um sofrimento maior do que ir para a cirurgia. E poder dar essa acolhida para eles ao mesmo tempo, eles se viraram para poder ficar sorrindo e me acompanhar. Então, é um momento muito delicado mesmo. Esse grupo é muito importante, né, pastora, para ajudar, né, as pessoas a entenderem tudo isso no processo. É um ambiente onde as emoções podem ser expostas, trabalhadas, digeridas, para que as pessoas possam voltar para as situações que elas têm que enfrentar já com esses processos acalmados, não seria assim? E aí esse espaço aqui de Inspire, né, é fundamental, porque a gente pode falar sobre o câncer, a gente pode conversar sobre, a gente pode trazer possibilidades de se relacionar com a doença. Isso é fundamental. É fundamental mesmo. A gente tem uma tendência, às vezes, entristecida de botar para debaixo do tapete as nossas maiores dores, achando que elas vão desaparecer. Ou que elas vão piorar, mas elas já existem, né? Então, não tem jeito. E o tempo também não cura todas as feridas, não é? É preciso olhar para elas com serenidade, com um ombro amigo e enfrentar, né, o que está acontecendo. Contando uns com os outros, né? É verdade. E por falar em inspiração, gente, agora mesmo a gente vai ver o quadro Você Me Inspira. Vamos ver o que tem de surpresa? Vamos lá. Oi, estou aqui no quadro Você Me Inspira e hoje eu quero contar uma grande pessoa que eu conheço, que tem caminhado comigo e que eu admiro bastante. Essa pessoa, ela tem um coração muito grato a Deus, ela é muito generosa, ela sempre está de bom humor, sempre tem uma palavra assertiva para nos ajudar. Ela, não importa se você pede para ela com um mês de antecedência ou com 1 hora de antecedência, ela sempre faz e faz o melhor. Então, o que ela me inspira é isso, sempre ter a proatividade, sempre me inspira também fazer com excelência, que não importa o que ela faça. E essa pessoa é a Vera Alcifati, proprietária aqui do nosso Café Inspire. Ela é uma serva do Senhor, uma princesa amada de Deus e ela me inspira, porque às vezes a gente chega lá, ela pode estar trabalhando, pode estar com muitas coisas e ela sempre nos trata tão bem, com tanta generosidade, tanta alegria, tanto carinho, tanto cuidado, né? E sempre tem buscado fazer tudo com excelência. Então eu me inspiro nela nisso, também cuida muito bem da sua família, tem uma família grande, numerosa, sempre tem um cuidado, você vê que todos são muito bem tratados, muito bem cuidados, né? Já estão com suas famílias sendo construídas e ela mesmo assim é uma grande profissional, uma grande serva do Senhor, né? Uma grande proprietária aqui também do café. Então, Vera, você me inspira. Deus abençoe. Tendo Jesus no coração, realmente a gente busca o amor, busca ser a inspiração para a vida das pessoas como Jesus nos inspira. Então é muito gratificante poder olhar para uma pessoa tão especial, ouvir uma mensagem tão especial e entender que realmente olhar para as pessoas e fazer com que elas enxerguem Jesus nas nossas vidas, a semelhança de Cristo em nós, é realmente refletir o amor.
Então eu sou grata ao Senhor, porque Ele tem colocado muito amor, Ele tem sido a fonte da minha inspiração para a vida, para as minhas ações, para o meu trabalho, para o meu viver. E eu fico muito feliz de saber que essas sementinhas que são plantadas têm dado frutos e frutos do Espírito. Essa igreja é uma inspiração para mim, a minha liderança, através da pastora Leila, a pastora Vivian e o pastor Carlito, o pastor Fabiano. Realmente são fontes de inspiração e é muito gratificante poder, através dessa inspiração, inspirar a vida de outras pessoas também. Eu louvo o Senhor e agradeço muito pela vida de cada um e pelo amor refletido na vida de cada um também. Obrigada. Essa pessoa é alguém doce, ela tem o doce na voz, ela tem a doçura no andar. Que tristeza, a gente precisa se despedir, chegou a hora de terminar o programa. Eu quero tanto agradecer, muito obrigado, Cora, muito obrigado, Fábio, por terem vindo. Nós é que agradecemos. Que privilégio poder conversar um pouquinho, né? O privilégio é nosso. Tão bom. Sandrão, obrigado por repartir um cadinho da sua experiência também. Com certeza. Fico muito feliz de Quem estar sabe aqui uma oportunidade sempre. de falar um pouquinho mais, né, sobre o que tu viveu no futuro, né? Sempre. Kelinha, obrigada. Obrigada. Eu acho que o nosso programa está muito curto. A gente também consegue conversar. Não deu para falar tudo? Poxa. Uma delícia. Obrigada, pastor. Bom demais, né? Mas antes da gente ir embora, eu queria convidar a professora Fábia para dar um recado para quem está assistindo a gente. Vamos conversar um pouquinho com eles também. Eu queria convidar você que está vivendo o câncer para poder fazer um gesto, ter um gesto, uma atitude para com você mesmo. Que nos procure, que vá até a instituição, gesto, grupo de estímulo e solidariedade ao tratamento oncológico, que possa compartilhar a sua experiência. Nós temos profissionais que podem favorecer com que você ganhe vida, que você se sinta satisfeito com a possibilidade de se tratar, que o tratamento também é uma possibilidade de dar continuidade. Esperamos você. Coisa boa, gente. Vocês realmente têm essa oportunidade. Tem um ambiente muito precioso para o cuidado, né? Cora, como é que a gente pode ajudar mais o gesto? Você, meu telespectador amigo, pode nos ajudar financeiramente. Nós temos a conta no Banco do Brasil, no Banco Itaú. E o gesto está localizado na Avenida São José, número 400. É só nos procurar. Qual que é o telefone lá mesmo? O telefone do gesto é 3941-6499. Pronto. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos. E vamos juntos aí nessa obra, né? Vamos juntos. Até o final, com todas as coisas boas que Deus tem para fazer através dessa obra tão preciosa. Gente, tchau. Obrigada pela audiência de vocês até aqui. E a gente se vê logo. Faça um gesto de solidariedade você também. Tchau, gente. Tchau.